Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E após 3 vitórias seguidas pelo Brasileirão, o São Paulo entra em campo agora nessa quinta-feira, jogando em casa novamente, agora pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero dizer que eu acertei que o São Paulo ia ganhar. Eu apostei no São Paulo. Todo mundo apostou que ia perder, que ia dar empate, mas eu sabia que o São Paulo ia ganhar. Tá feliz com o Tricolor, Miller? Estou feliz, com certeza. Não é por menos, né? O Hernan Crespo ele voltou nessa segunda passagem pelo Tricolor e deu uma nova cara para a equipe, Sim. né? O Zubeldia, diferente do Crespo, o Zubeldia demorava a mudar durante o jogo do time e quando mudava errado, quer dizer, então acho que isso foi desgastando o elenco. O Hernan Crespo chegou, ele deu oportunidade para novos jogadores, né? No caso do Marco Antônio, do Bobadilha, jogadores que não estavam jogando com o Zubeldia. E estão jogando muito bem agora porque tem confiança do treinador, né? Luciano voltou a marcar, ser protagonista, mesmo com a ausência do Lucas, que é o melhor jogador do time. Acredito que essas vitórias seguidas que o São Paulo obteve com o Crespo, tem muito a mão dele por conta disso, que ele deu um novo ânimo, nova confiança para a equipe e posicionou muito bem o meio-campo. São novos jogadores, né? O Pablo Maia, que não voltou bem da contusão, deu lugar para o Marcos Antônio, né? O Alisson está jogando, Bobadilha junto com ele. Quer dizer, esses 3 jogadores estão dando uma sustentação muito boa para a defesa e aí o São Paulo lá na frente está conseguindo fazer os gols e isso é importante, né? Dá moral para a equipe e traz uma alegria para o torcedor, principalmente também para o treinador que chega vencendo 3 seguidas no Campeonato Brasileiro, que é difícil. Tá com moral, né? O São Paulo subiu lá em cima, estava um ponto do zona de rebaixamento, então acho que essas 3 vitórias dá um refresco para o São Paulo pensar agora só na Copa do Brasil. O que você sentiu de diferença nesse São Paulo, Alex? Primeiro, a mudança da atmosfera, do ambiente. Sim. Você vê um novo comandante que é muito mais sereno, é um cara que transmite mais tranquilidade para os jogadores. Tanto é que o Crespo não é expulso, Michele, desde 2021. Ele não toma um cartão vermelho na carreira. Então ele é um técnico que tem uma outra postura, um outro tipo. E ele também transmite isso para os jogadores e vai ajustando do jeito que ele imagina o futebol, as coisas do jeito que ele quer. E com isso foi surtindo um efeito positivo. Por exemplo, o Luciano é um caso desses, né? Que foi colocado muito mais próximo à área e ganhou confiança, os gols apareceram, as assistências. E o time sente esse reflexo, a torcida sente, porque voltou a lotar o estádio. A torcida chegou num momento aí de não comparecer com tanta intensidade um tempinho atrás, quando estava mal. Agora, o torcedor encheu contra o Fluminense. Agora, essa sequência de 3 vitórias, com certeza vai ajudar o São Paulo a, pelo menos, se manter nessa posição e, aos poucos, lutando para subir na tabela. Todo mundo, é patente aos nossos olhos, ver a diferença do clima, de postura, do ambiente, tudo, de praticidade, de jogo. Tudo. O São Paulo está jogando muito mais como jogava com o Zubeldia. Isso é nítido aos nossos olhos. E o Crespo merecia esse retorno? Porque o Crespo, Michele, o Crespo é humilde, conheço ele é humilde, ele é simples e ele é inteligente. Aquele negócio que o Xará falou, que eu gosto, ele não quer aparecer. Ele fica na beira do campo, parece que não tem ninguém ali. Exato. De braço cruzado, só orientando seus jogadores. Protagonistas são os jogadores. Não enche o saco Não do pia, árbitro. né? Ele não fala com o árbitro. O árbitro olha pra ele não tá olhando pro jogador. Pra que ele vai olhar pro árbitro? Pode ver, ele não é expulso e não vai ser. Porque ele não perde a sua linha. Quem tem que aparecer, quem tem que ser protagonista? O jogador. Além de ser elegante, né? Eu tava pensando isso, Alex, você já me conhece, né? Além de ser de uma elegância, meu amigo. Para falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Paulo Henrique Ganso e Zulmar, zagueiro francês, já jogou na seleção e pertenceu ao Chelsea, foram os nomes mais especulados no São Paulo durante o final de semana. Quero te dizer se algum deles tem chance de ser contratado. Começando com Ganso.
Você deve ter lido ou visto nas redes sociais uma imagem do Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol do São Paulo, conversando com o Paulo Henrique Ganso dentro do gramado do Morumbi antes da partida entre Fluminense e São Paulo. O Ganso esteve nesse domingo no Morumbi por conta do jogo, depois do processo de aquecimento, quando ia para o banco de reserva, para os vestiários, ele bateu um longo papo com o Chapecó. E a partir daí, muito torcedor do São Paulo imaginando que o Paulo Henrique Ganso estaria sendo contratado pelo Tricolor. Não é verdade. O Ganso já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o Ganso já foi utilizado na Copa do Brasil na terceira fase, isso impede que ele se torne reforço do São Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o que inviabiliza qualquer chance de negociação. O Chapecó foi lá para conversar com ele, até porque eles tinham uma relação de amizade da época em que o Ganso jogava no Tricolor. Sobre Zumar, zagueiro, você vai lembrar, viveu os melhores momentos da carreira com a camisa do Chelsea, chegou a jogar pela seleção francesa, ele está livre no mercado, depois de deixar uma equipe chamada Al Orobá, da Arábia Saudita. O jogador está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei se esse nome havia sido sugerido e se tinha chance de a negociação acontecer. A resposta, abre aspas, não temos interesse. Diante desse cenário, com a negativa, dá para descartar o Zumar e contar que o lateral direito segue sendo o grande objetivo do São Paulo no momento. O Tricolor assegura não ter ninguém perto, até por conta daquela questão financeira, só pode ser contratado o jogador que estiver livre no mercado ou chegue a custo zero. Há muita dificuldade financeira. São Paulo jogou até para mais, Arnaldo. E aí a pergunta que não quer calar e que todo mundo quer saber. O que acontece que o São Paulo, que não teve jogador voltando, ou tiveram poucos jogadores voltando, seus principais astros continuam jogando, e o São Paulo parou de perder, agora ganha. Bom, um monte de coisas, né? Eu acho que teve jogador voltando sim, né? Talvez o principal jogador do time no Campeonato Brasileiro voltou, é o Marcos Antônio. Não é nem o Lucas, nem o Oscar, nem mesmo o Luciano. O Marcos Antônio, eu acho que é o símbolo do São Paulo mais criativo, né? Era assim com o Zubeldia e tem sido ainda mais com o Crespo no sistema com 3 zagueiros. O São Paulo faz sua 4ª partida jogando bem. Foram 3 vitórias e um empate contra o Bragantino, muito. Aí o Marcos Antônio dando assistência para o Ferreirinha, que também estava machucado, também voltou, né? Na parte final do Zubeldia não tinha Marcos Antônio, não tinha Ferreirinha, etc, etc. Que tomou o 3º amarelo, né? Tomou o 3º amarelo. Aí acho que nós vamos falar da sequência. Mais para frente, o São Paulo entrou em campo com 9 pendurados, né? Como disse o Crespo, não tem lateral direito, não tem zagueiro. Nós vamos falar do cobertor curto. O cobertor curto continua, o elenco continua curto. O São Paulo é o que menos investiu em direito federativo. A janela só fecha dia 2 de setembro. O São Paulo tenta contratar desesperadamente um lateral direito, enquanto o Santos contrata 2 numa semana. Mais ou menos isso não mudou com a troca de treinador. Eu acho que com a troca de treinador mudou o sistema de jogo. E também acho que uma situação de confiança, de calma para jogar. Mas assim, né, Tironi? Eu acho que essa sensação a gente só teve depois do jogo com o Corinthians. Depois da primeira vitória. Depois que a vitória tira o time do sufoco. E aí, naturalmente, acho que o time se solta, né? Se você reparar, a campanha ainda, com os jogos cheios, com os pontos perdidos, com o aproveitamento, como disse o Massini, é uma campanha ruim. É uma campanha mais próxima de um real Z4 do que de um G4. O São Paulo está em 8º, mas fez 17 partidas. Mas é indiscutível que o time, além dos resultados, jogou bem nessas últimas partidas. A questão agora, Tironi, é que vai começar o desafio da frente tripla, né? E esse é o desafio do São Paulo na temporada. Porque o elenco do São Paulo ele não contempla possibilidades de jogar de mesma forma em 3 frentes. O que o Crespo sinalizou nessa mesma entrevista é que possivelmente, eu quero ver, estou pagando para ver, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o São Paulo vai usar uma escalação mais alternativa. Veremos, né? Ele tem de cara um problema para o jogo, né? O Ferrarese foi expulso lá no Recife, então ele não pode jogar. O Ferrarese foi um dos principais jogadores e é um dos principais jogadores da linha de 3 zagueiros. Se o Crespo quiser utilizar
uma linha de 3 zagueiros contra o Atlético Paranaense, ele vai ter que usar os outros 3 zagueiros do elenco. O Arboleda, que está jogando todas, o Alan Franco, que está saindo todo o jogo sentindo, e o Sabino. E no domingo ele tem o Internacional. A partir dessa definição, eu acho que vai ficar claro se o São Paulo vai encarar a Copa do Brasil da mesma forma que está encarando o Brasileiro. Eu imagino que ele vai arriscar na Copa do Brasil. Agora, ô Massa, tem uma coisa que é indiscutível. O time jogou e está jogando melhor. Sem dúvida nenhuma, né? Mas acho que o que faz a diferença aí é a mobilização para o campeonato. Você percebe que é outro time mobilizado. Percebi isso, não foi nem... Foi antes do jogo contra o Corinthians, foi lá em Bragança, quando os jogadores machucados viajaram junto. E você percebeu que aquilo tinha um... A imagem tinha um significado além da imagem. Quer ver lá o Lucas sofrendo com o jogo e tal, o Caleri. Acho que é isso que entra a questão do Crespo, né? Um comandante novo, tem novas ideias, novo poder de persuasão em cima dos jogadores e faz com que as coisas mudem. Além de ter colocado a diretoria no lugar dela. E acho que, se o Zubeldia estiver ouvindo a gente, muitos desgastes que você teve de graça. Você é muito jovem ainda, talvez, espero que você aprenda com essa oportunidade que teve no São Paulo, ainda mais se você for trabalhar no Brasil, né? E o Cartola diz hoje A, amanhã Z, deixa os caras se virarem, cuida do seu, faz o seu trabalho em campo. Então, acho que essa, talvez o olhar do Crespo, conhecendo já a direção do São Paulo, ele fez com que o time, de fato, tivesse outra composição. Luciano, fundamental, apesar de ter perdido o pênalti. A partida do Marcos Antônio foi excelente de novo. Fica um alerta, até o gol do Arboleda, né? Não estava um jogo decidido, não estava um jogo muito fácil para o São Paulo. Mas depois você também pega um adversário com 3 derrotas seguidas, com um treinador que tem muitos limites, que é o Renato, com o seu principal jogador fora, e aí não fez mais, não ganhou demais, porque, né, o jogo teve muitas intercorrências aí. Porque assim, você fala, se descer um ET na Terra agora, vai falar assim, ó, deixa eu te falar, o time é o mesmo, o elenco é o mesmo, por que mudou tanto? A gente tem que tentar explicar. O elenco já era curto, perdendo, agora é curto, ganhando. Tem alguma coisa que pode ter acontecido. Os adversários não eram simples. Você tinha um Clássico, tem um Fluminense, enfim, não eram simples, e o Juventude em Caxias. E o time ganhou os 3. Tem uma coisa, por que a gente falou nessa mesa que a diretoria estava trocando o Zubeldia? Que era para tentar de novo dar uma paz para a instituição, que a arquibancada já estava dividida. Isso sim. Isso para mim está claro. Ao trocar o treinador, que esse era talvez o principal motivo, ó, a torcida já está dividida com esse ambiente, eu não consigo ir para frente, eu vou trocar. Isso resolveu. Isso precisa ser justo também com a diretoria. Claramente resolveu. Sim. Seja contra o Corinthians, contra o Fluminense, nós estamos falando o quê? De quase 90 mil pessoas no estádio nos 2 jogos, não teve encheção de saco, não tem rede social pegando no pé. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que estão fazendo o São Paulo ganhar esses 3 jogos. Se vai sustentar, se vai demorar mais, eu não sei. Mas se você me pedisse, o que mudou? Alguma coisa mudou? Se o elenco é o mesmo? Para mim, essa paz institucional com a saída do Zubeldia. E eu não estou nem contando que ele tem culpado ou não. Eu só estou dizendo que se estabeleceu-se um problema e a troca do treinador resolveu esse problema. Esse eu coloco como um caso claro de melhora do São Paulo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após vencer 3 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, agora jogando em casa contra o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E que nem eu venho falando aqui nos últimos vídeos, não concordo com alguns comentaristas que vêm criticando a diretoria do São Paulo por não abrir mão da Copa do Brasil, até porque, na minha visão, um clube que atravessa uma grave crise financeira não pode abrir mão de um dos torneios que mais paga, até porque, até aqui, o São Paulo enfrentou um time de Série C, o Náutico, e agora um time de Série B, o Atlético Paranaense.
É claro que o Hernan Crespo pode poupar alguns jogadores para esse jogo, como é o caso do zagueiro Ferrarese, que está suspenso, já que foi expulso no último jogo contra o Náutico. Então, na minha visão, o São Paulo tem duas opções: ou entra com o time todo titular, já para definir o resultado, até porque o segundo jogo vai ser fora de casa, num gramado sintético, ou preserva alguns jogadores já para esse jogo. Se for poupar algum jogador, na minha visão, um pode ser o Luciano. Aí o São Paulo faz um ataque com o Ferreirinha, até porque ele está suspenso no próximo jogo contra o Internacional, e o André Silva, que entrou apenas no segundo tempo contra o Fluminense. Na lateral direita, o Mike pode ganhar uma chance, já que ele está se recuperando de lesão e pode ir para o jogo. Já na ala esquerda, uma opção poderia ser o Wendel, já que ele entrou apenas no segundo tempo também contra o Fluminense. Já no meio-campo, ele pode poupar o Marcos Antônio, colocando o Pablo Maia no seu lugar, ou recuando o Alisson, né, galera? E colocando o Rodriguinho mais à frente. Até porque o Rodriguinho vem entrando e vem entrando muito bem. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim dessa rodada. É claro que tem vários times com um jogo a menos, até 2 jogos a menos do que o São Paulo, como é o caso do Flamengo, que mesmo com um jogo a menos, lidera o campeonato com 36 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro com 34, em terceiro Palmeiras com 32, em quarto Bahia com 28, em quinto Bragantino com 27, em sexto Botafogo com 26, em sétimo Mirassol com 25, em oitavo já aparece o São Paulo com 22 pontos, em nono Ceará, em décimo Internacional, em 11º Corinthians, os três com 21 pontos. Em 12º Fluminense, em 13º Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em 14º Grêmio, em 15º Vitória, os dois com 17 pontos. Em 16º Vasco da Gama, em 17º Santos, os dois com 15 pontos. Em 18º Fortaleza com 14, em 19º Juventude com 11 e em último Sport com apenas 5 pontos. Então agora o São Paulo em 17 jogos tem 5 vitórias, 3 com Hernan Crespo, 7 empates e 5 derrotas. E alguns comentaristas que defendiam o Zubeldia insistem, né, galera, em continuar desmerecendo o trabalho do Hernan Crespo, falando que o São Paulo deve cair nos próximos dias, o rendimento, que não sei o quê, que o São Paulo não tinha o Marcos Antônio com o Zubeldia, por isso não rendia muito. E antes, né, galera, eles falavam que era porque o São Paulo não tinha Lucas Moura, Oscar e Caleri, mas já que o São Paulo continua sem esses jogadores e vem jogando muito bem, eles procuram alguma desculpa, sempre falando alguma coisa, né, galera, para desmerecer o trabalho do Hernan Crespo, que na minha visão, o São Paulo melhorou muito. Agora não é como o Zubeldia, que fazia lateral jogar de zagueiro, lateral de atacante, um time muito bagunçado. Com o Hernan Crespo, né, um time bem muito organizado, transição rápida, incrível, né, galera? Eu sempre falei aqui no canal que eu não sou muito a favor de um esquema com 3 zagueiros, porque acho que o time fica mais lento, mas tenho que reconhecer que mesmo nesse esquema, o São Paulo vem jogando muita bola. E após esse jogo em casa, pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o São Paulo volta a campo no dia 3, agora jogando fora de casa contra o Internacional. No dia 6, joga fora de casa, né, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No dia 9, joga em casa contra o Vitória. Já no dia 12, vai jogar fora de casa o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Nacional. No dia 16, começa o segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro. Agora o São Paulo joga fora de casa contra o Sport. Então esses jogos em casa, que o São Paulo não venceu, né, o Sport, o Fortaleza, o Vasco da Gama e o Mirassol, agora no segundo turno, o Tricolor vai jogar fora de casa. Já no dia 19, tem o segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. O São Paulo joga em casa contra o Atlético Nacional. No dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro. E no dia 30, fora de casa contra o Cruzeiro.
os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!